Olá, pessoal! Então, nessa aula a gente vai revisar algumas coisas de função e a gente vai ver algumas outras questões a mais. Então, os conteúdos que a gente vai ver a mais vai ser o estudo do domínio de uma função, que a gente não tinha visto anteriormente, e a gente vai fazer a análise do comportamento de uma função através do gráfico dela e vamos ver também um pouco sobre inequações. Então, o objetivo dessa aula é caracterizar o domínio de uma função e analisar o comportamento do gráfico de uma função. Então, só relembrando aqui, eu já comentei com vocês, mas eu gostaria de relembrar. Então, aqui eu tenho duas grandezas que são relacionadas: o número de litros de gasolina e o preço a pagar. Então, elas têm uma dependência entre elas. Qual é essa dependência? Tem uma regra que determina uma da outra. O preço que eu vou pagar está em função do número de litros. Isso é função, tem a relação de duas grandezas que se relacionam a partir de uma regra. Qual é essa regra? Então, o preço que eu vou pagar é 3,9 vezes o número de litros que eu vou colocar no meu carro. Então, essa é a regra da minha função, ok? Eu posso também representar isso via conjuntos. Ele era uma forma mais prática da função, mas aqui é uma forma mais genérica. Então, eu tenho dois conjuntos, tá, que se relacionam. Aqui eu estou relacionando um elemento com o triplo dele. Então, a gente vai ter aqui, a gente vai chamar de x os elementos de A e y os elementos de B. E a gente vai ver que os elementos de B dependem dos elementos de A, porque eu determino qual elemento que eu vou relacionar a partir desse daqui da minha função. Então, aqui a minha função é f de x igual a 3x. Então, eu vou determinar o B aqui em relação ao A. Logo, o conjunto A, o conjunto do domínio, é o conjunto das variáveis independentes, elas não dependem de ninguém. E o contradomínio é o conjunto das variáveis dependentes, ou seja, elas dependem do meu conjunto A, ok? Bom, então uma função de A em B, que a gente vai representar dessa forma, com F minúsculo, que leva o conjunto A em B, é uma regra que associa cada elemento x pertencente a A ao único elemento y pertencente a B. Ou seja, a função vai transformar um elemento aqui em outro. Por exemplo, aqui, se eu pegar o triplo, ele vai transformar o elemento B em 6, né? O triplo seria 6. Então, transformei 2 em 6, através de uma regra. Esse conjunto A a gente vai chamar de domínio e o conjunto B a gente vai chamar de contradomínio. E aí, para cada esse elemento y aqui que foi relacionado, a gente vai dizer que ele é a imagem do x. Ou seja, a gente vai representar ele por f de x. Ou seja, é a imagem do ponto x aqui, né, no contradomínio. A gente vai ler isso daqui como f de x. Apenas relembrando, tá? Então aqui, se eu tenho o conjunto A, 0, 1, 2, 3 e 4, é o meu domínio, e o meu conjunto B que vai de 0 a 10, ok? Para cada elemento de x, eu vou relacionar com um elemento x com o elemento y aqui em B. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a minha função é f de x igual a 2x. Logo, eu vou substituir esse x aqui por esses valores aqui que eu coloquei aleatoriamente. Então, aqui, f de 0 vai ser 2 vezes o 0, que vai dar 0. Quando o x for 1, então eu vou ter f de 1. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 1, que é 2. F de 2, 2 vezes 2, que é 4, e assim por diante. Esse conjunto aqui, ó, que são os resultados, cada elemento desse é o resultado, ou seja, a imagem de um elemento x. A gente tem que pensar a imagem como sendo o resultado da minha função, tá? Esse conjunto dos resultados a gente vai chamar então de conjunto imagem, ok? Então, repare que o contradomínio ele é mais amplo do que o conjunto imagem. O conjunto imagem é um subconjunto do meu contradomínio. E repare que eu tenho números aqui que não foram relacionados, mas isso não tem problema nenhum. Então, aqui o meu conjunto imagem é dado por esses elementos 0, 2, 4, 6 e 8. Aqui a gente pegou vários elementos do domínio e relacionamos com elementos do contradomínio. Só que agora a gente vai ver no nosso estudo do domínio que existem casos que a gente vai ter
elementos que a gente não consegue calcular. Por exemplo, olha só, quando uma função ela não fala qual é o domínio, a gente vai sempre supor que são os números reais, que o domínio e o contradomínio são números reais. Mas existem alguns casos que precisam ser estudados. Por exemplo, nesse caso aqui, que eu tenho uma incógnita aqui dentro do meu radical. Olha só, vamos supor que o x seja igual a 1. Então, eu vou ter que f de 1 vai ser igual a raiz quadrada de 3 menos 1. 3 menos 1 é raiz quadrada de 2. Ok, relacionei 1 com 2. Mas vamos supor agora que o meu x seja igual a 4. Então, eu vou ter aqui que f de 4 é igual a raiz quadrada de 3 menos 4, que é igual a raiz quadrada de menos 1. E olha só, cheguei aqui em algo que não existe dentro dos números reais. Ó, raiz de menos 1 não está no meu contradomínio, que teoricamente a gente estava assumindo que domínio eram os reais e o contradomínio eram os números reais. E isso daqui não existe raiz quadrada de número negativo. Então, logo, esse 4 aqui não pode estar no meu domínio, porque eu não vou ter, se ele estiver aqui no meu domínio, o elemento 4, eu não vou conseguir relacionar com ninguém do meu contradomínio. Logo, eu ia ficar com o elemento sem associar, e isso não é função. Ou seja, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou restringir o meu domínio apenas para números que vão ter resultados aqui em reais. Logo, eu preciso analisar a função. Então, para fazer a análise dessa função, o que eu vou fazer? Eu vou determinar que o resultado da minha raiz ali, do que está dentro da raiz, ou seja, esse 3 menos x aqui, ele tem que ser sempre maior do que zero. Vou determinar isso. Isso daqui tem que ser sempre maior do que zero. Maior ou igual a zero, né? Pode ser zero, não tem problema, só que ele tem que ser sempre um número positivo. Por quê? Porque o que está dentro da raiz, se ele for negativo, ele não vai ter um resultado dentro dos números reais. Logo, eu tenho que determinar isso daqui, que isso tem que ser um resultado positivo. Logo, se ele tem que ser positivo, para que isso seja positivo, o x tem que ser sempre menor ou igual, né, a 3. Porque se ele for maior do que 3, aqui é negativo, logo o resultado vai ser um resultado negativo. Agora, se ele for menor do que 3, para qualquer número aqui menor do que 3, que eu colocar aqui, se ele for menor, aí sim o resultado vai ser um resultado positivo. Então, eu vou dizer, então, que o meu domínio é qualquer x pertencente aos reais, tal que estou restringindo, dizendo uma condição. O meu x tem que ser menor ou igual a 3. Então, quem é esse conjunto aqui? São vários números reais, não dá para numerar todos aqui, mas tem que ser, pode ser o 3, pode ser o 2, pode ser o 1, o 0, pode ser o menos 1, tem vários elementos aqui, infinitos elementos. Só não pode ser um valor acima do 3, porque se eu colocar um valor acima do 3, o meu domínio não é válido, tá? Não é função, então. Então, quando que a gente vai precisar fazer esse estudo do domínio? Então, a partir de agora, o estudo do domínio será necessário em 2 tipos de função. Quando eu tenho a variável no denominador, por exemplo, essa daqui, 1 sobre x, ou então, por exemplo, uma função de x igual a 1 sobre x menos 1. Tenho a variável no denominador, o que acontece? Se por acaso esse denominador for zero, eu vou ter uma divisão por zero, e isso não existe, isso é uma indeterminação. Então, não é possível ter divisão por zero. Nesse caso, eu vou precisar fazer o estudo do domínio e restringir, dizer sempre que o meu denominador tem que ser diferente de zero. E aí, o segundo caso, que eu vou precisar fazer o estudo do domínio, é quando eu tenho variáveis no radicando de índice par, tá? Porque nesse caso, o meu radical aqui não pode ser um número negativo, ou seja, o que está dentro ali da minha função tem que ser sempre maior ou igual a zero. Então, eu vou precisar analisar. Nesse caso aqui vai ter que ser diferente de zero. E nesse caso, sempre maior ou igual a zero. Então,
Vamos fazer um exemplo aqui. Então, determine o domínio da função. Ó, repare que eu tenho variável aqui, a incógnita, no denominador. Então, o meu denominador nunca pode ser zero. Ele tem que ser sempre diferente de zero. Esse é o sinal de diferença, tá? Meu denominador tem que ser sempre diferente de zero. Porque se ele for zero, eu vou chegar numa indeterminação. Não tenho resultado daí para minha função. Não tenho resultado no meu contradomínio. Então, aqui, quando que isso vai ser diferente de zero? Quando que isso vai dar igual a zero, né? Então, o x mais 5 vai ser igual a zero quando? Quando x for igual a menos 5. Ou seja, quando x for igual a menos 5, esse domínio não vai ser válido, porque eu vou ter zero no denominador. Então, qual que vai ser o meu domínio? O meu domínio da função vai ser qualquer x pertencente aos reais, tal que o meu x tem que ser diferente de menos 5. Ou seja, eu estou dizendo assim, ó, pode ser qualquer valor dos números reais, exceto o menos 5. Então, menos 5 não está no meu domínio, eu estou restringindo. Então, antes a gente sempre falava, a função, o domínio dela é todos os números reais. Agora eu estou dizendo que não. O domínio dela vai ser todos os números reais, com exceção do menos 5. Eu estou restringindo o meu domínio. Um outro exemplo aqui é qual o domínio dessa função aqui? Então, repare, aqui eu tenho duas situações. Eu tenho tanto um denominador, incógnita no denominador, como essa incógnita também está no radical. Logo, então aqui a minha raiz quadrada de 2x mais 7, isso que está dentro tem que ser maior do que, então, o que está dentro, 2x mais 7, tem que ser positivo, ou seja, maior ou igual a zero. Só que, na verdade, não pode ser igual a zero. Por quê? Se for igual a zero, eu vou ter um zero no denominador. Então, ela tem que ser só maior do que zero. Então, vamos resolver essa equação. Então, isso daqui é 2x. Vou passar o mais 7 para o outro lado, menos 7. E o 2 eu passo dividindo. Então, x é maior que menos 7 meios. Logo, o meu x tem que ser sempre maior do que menos 7 meios. Então, qual que é o domínio dessa função? O domínio da função é todo x pertencente aos reais, tal que x é maior do que menos 7 meios. Ok? Por exemplo, zero está dentro disso daqui, porque ele é maior do que menos 7 meios. Ou seja, eu posso reescrever isso daqui na forma de intervalo. Como ele é maior, ele vai ser tem que ser intervalo aberto, não é maior ou igual. Se fosse maior ou igual, seria fechado. Então, ele vai ser intervalo aberto, menos 7 meios, até mais infinito, maior. Pode ser qualquer número maior. Então, a resposta aqui correta seria a letra B. Então, feito isso, agora você pode ir na página 81 resolver o exercício F31 e o F35, só esses dois. Então, vamos falar um pouco sobre gráfico de função. Bom, a gente tinha visto no exemplo anterior essa tabelinha aqui que eu relaciono o valor de x com f de x. Então, cada vez que eu faço isso, eu estou relacionando o valor de x e aqui vai ser o meu y. Então, eu posso montar pares ordenados aqui, que é quando eu tenho o par ordenado x, depois o y. Então, aqui no primeiro caso, o meu x vale 0 e o meu y também vale 0. No segundo caso, eu tenho quando x vale 1 e o y vale 2. No terceiro caso, eu tenho quando y vale 2 e x vale 2 e y vale 4. Aqui, x vale 3 e y vale 6. E por último, x vale 4 e y vale 8. Bom, aí eu pego meu plano cartesiano e coloco esses pontos lá. Por exemplo, ponto 0, 0, coloquei aqui, quando x é 0 e y é 0. Quando x é 1, eu venho aqui e y é 2, eu uno esses dois pontos aqui, eu tenho ponto 1, 2. Quando x vale 2, o y vale 4, ponto 2, 4, esse daqui. Vamos pegar o ponto 3, 6, quando x vale 3 e o y vale 6. Tenho aqui o ponto 3, 6. E vou colocando todos os pontos.
e aí depois eu ligo os meus pontos. Nesse caso, vai dar numa reta, tá? Então, essa reta, o que que ela é? É o conjunto de todos os pontos que satisfazem essa equação. Aqui, o eixo x são os valores do meu domínio, que pode ser todos os números reais. E o meu y é o valor do contradomínio, também é todos os números reais. Ok? Bom, analisando uma função, a gente vê que ela pode ser crescente ou decrescente. A função crescente, o que que é? É quando eu pego qualquer valor, sei lá, para todo valor aqui do meu domínio, né? A e B pertencente ao domínio. E para cada A menor do que B, eu vou ter que f de A é menor que f de B. O que que significa isso? Se eu pego aqui dois valores, por exemplo, 1 e 2. Peguei aqui, vamos chamar esse 1 de A e esse B e o 2 de B. Então, o A é menor do que B. Então, a função aqui do A, o f de A, ou seja, o f de A aqui está aqui, ó, nesse pontinho aqui. Esse daqui é o meu f de A, o meu y quando x vale A. Ele é menor do que o meu x quando y vale B, porque o f de B está aqui. Ou seja, se é dessa forma, então ela é uma função crescente. Ou então eu posso dizer assim, ó, mesma coisa que dizer que quando o meu x aumenta, o meu y também está aumentando. Ó. Veja que a função está crescendo, o x está aumentando, logo o y também está aumentando. A função decrescente é a mesma coisa. Perdão, a mesma coisa não, né? A diferença é que quando o x está aumentando, o meu y está diminuindo. Ó. Eu aumento o x, mas o y está diminuindo. Isso é uma função decrescente. Aqui a gente tem uma reta, mas a gente pode ter outras funções que representem curvas, por exemplo. Aqui, ó, num certo intervalo aqui de x, ela está crescendo. Para outro intervalo aqui, ela está decrescendo. Para outro intervalo, está crescendo. Okay? Então, eu posso ter uma função que ela não é estritamente crescente nem estritamente decrescente. Ela pode assumir os dois comportamentos. Então, aqui, ó, construa o gráfico de f, de RR, definida por f de x igual a x ao quadrado, e analise os intervalos de crescimento. Bom, para a gente construir o gráfico, a gente precisa construir uma tabela de x e y, que é o f de x. Então, eu vou sempre colocar valores aleatórios aqui. Vou pegar menos 2, o 2, menos 2, menos 1, o 0, o 1 e o 2. Então, quando o x for menos 2, aqui eu vou calcular f de menos 2 é menos 2 ao quadrado. Logo, meu y aqui vai ser 4 positivo. Quando x for menos 1, f de menos 1 vai ser 1 positivo. Quando x for 0, vai ser 0. Quando x for 1, vai ser 1. Quando x for 2, vai ser 4. Então, eu tenho aqui um conjunto de pontos, ó. Menos 2, 4. Menos 1, 1. 0, 0. Tenho 1 e 1. E tenho aqui o ponto 2 e 4. Então, se eu fosse construir aqui um plano cartesiano, meu eixo x, meu eixo y, aí eu vou colocar aqui os pontos 1, 2, menos 1, menos 2, e aqui 1, peraí, deixa eu colocar mais pertinho para caber. 1, 2, 3 e 4. E vou ter aqui menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Se fosse fazer no teu caderno, você faz com a escala certinho. Então, eu vou ter aqui, ó, ponto menos 2 e 4. Quando x vale menos 2 e o y vale 4. Então, vai estar aqui no segundo quadrante. Vai ser esse ponto aqui, menos 2, 4. Ponto menos 1, 1. Quando x vale 1, o y vale 1 também. Então, vai estar aqui. Ponto 0, 0 é a origem aqui. Ponto 1, 1. X vale 1, y vale 1. E ponto 2, 4. Quando x vale 2 e o y vale 4. Coloquei os pontos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou unir esses pontos.
e eu vou chegar que o gráfico dessa função é isso daqui, tá? Então, olha só, repare que ele pede para a gente analisar o intervalo de crescimento. Aqui, ó, até o zero, ela é decrescente, ó, ela está diminuindo. Ou seja, então, no intervalo de menos infinito até zero, eu vou dizer que ela é decrescente. E no intervalo de zero até mais infinito, ela vai ser crescente. Esses são os intervalos de crescimento. Okay? Agora vamos falar sobre qual é o zero, ou raiz de uma função. Então, o zero é um valor que eu atribuo para x, né? E eu tenho que o f desse valor é zero. Por exemplo, se eu atribuir aqui, ó, nessa função aqui, para esse valor aqui, ela vai cortar aqui bem quando o y vale zero, ou seja, o f de x é igual a zero. Esse valor que eu atribuí, ele é a raiz de uma função. Então, nessa função aqui, a gente vai ter 1, 2, 3, 4. Pelo menos 4 raízes, logo uma função até do quarto grau, que a gente vai ver isso mais adiante. Então, aqui, para quando x vale 6, meu y vale 0. Logo, a gente vai dizer que o 6 é raiz dessa função, ok? É justamente os pontos que corta o meu gráfico no eixo x. Agora a gente vai ver o que é o ponto de máximo. Então, o ponto de máximo é o maior valor que a função pode assumir para qualquer valor do domínio. Então, quais são os valores do domínio? São esses valores de x. Então, o ponto de máximo é o maior valor que a função assume. Nesse caso aqui, ó, é o 4. Então, é o maior valor que pode assumir. Ou então, outra definição é dizer que o m é ponto de máximo de f, se para todo valor do domínio, eu tenho que a função é sempre menor do que m. Ou seja, para qualquer valor que eu pegar aqui no domínio, o resultado é sempre alguma coisa que está para baixo aqui, ó. Menor do que o 4, é sempre 2, 1, menos 2, menos 4. Esse é o maior valor que a função vai assumir. Esse é o ponto de máximo. E o ponto de mínimo é o menor valor que a função vai assumir, ou seja, para qualquer valor de f, então vai ser sempre maior do que esse mínimo. No caso aqui, eu não tenho um explícito, né? Porque pode continuar, mas se eu fosse considerar nesse intervalo só, então, meu ponto de mínimo menor seria o que? O menos 4. Esse seria o meu ponto de mínimo da função. Naquele exemplo anterior que a gente tinha feito aqui, de construir uma função, o ponto de mínimo seria esse 0, 0, o menor valor que a função pode assumir. Agora, a gente vai analisar um pouco os sinais de uma função. Então, uma função ela vai ser positiva. Então, a gente vai dizer que a função y é positiva, maior do que zero, sempre que ela está acima do gráfico. Então, nesses pontos aqui, ela é positiva. Então, sempre que ela está para cima do eixo x, ela vai ser positiva. Por quê? Porque o resultado dela vai ser sempre valores aqui no eixo x positivo. Agora a gente vai dizer que em determinados intervalos a função é negativa quando ela está para baixo aqui do eixo x, ou seja, ela vai assumir aqui no eixo y valores negativos. Logo, ó, por exemplo aqui, ó, do menos 2 até o 2, então nesse intervalo aqui do menos 2 até o 2, eu vou dizer que a minha função, meu y, é negativo. Porque para nesse intervalo eu sempre é negativo, menor do que zero. Porque para qualquer valor que eu pegar aqui, o resultado vai ser sempre um resultado menor do que zero. Já eu posso dizer que do 2 até o 6, nesse intervalo do 2 ao 6, a minha função é positiva. Porque qualquer valor que eu pegar aqui nesse intervalo, o resultado é um valor positivo. Então, com base no gráfico, vamos resolver essas inequações aqui. Eu quero f de x menor do que zero. Bom,
Quando que o f de x é menor do que zero? Quando ela está para baixo aqui do meu eixo x. Então, aqui, ó, do menos infinito, eu vou ter f de x menor do que zero quando? Aqui do menos infinito até o menos 8, vai ser menor do que zero também aqui, ó, do menos 2 até o 2 positivo, e também vai ser menor do que zero quando eu tiver aqui do 6 até o mais infinito. Ok? E quando que eu vou ter f de x maior ou igual que zero? Quando eu tiver aqui, ó, do menos 7, aqui é menos 7, né? Só corrigindo aqui porque parece ali menos 8, aqui menos 7. Do menos 7, só que aqui é intervalo fechado, porque eu tô falando maior ou igual a zero, e no menos 7 aqui é igual a zero, até o menos 2, fechado também. Porque no menos 2 ela vale exatamente zero. E onde mais ela é positiva, do 2 até o 6, ambos fechados, ok? Lembrando que na equação é quando eu não tenho uma igualdade, eu vou ter uma desigualdade. Então, eu vou ter aqui f de x menor do que zero e f de x maior ou igual a zero, são desigualdades. E eu preciso analisar no gráfico essas situações, ok? Então, dito isso, a gente consegue fazer essa análise do nosso gráfico aqui das nossas inequações.